Senhor Jesus, Senhor Jesus, ó Senhor Jesus, Senhor, muito obrigado por estarmos aqui reunidos essa noite. Senhor Jesus, mas não viemos aqui, Senhor, com qualquer objetivo. Viemos aqui para ganhar mais de Cristo. Senhor Jesus, abrimos mão, Senhor, da nossa comodidade, Senhor, de estar em casa, Senhor, em qualquer outro lugar, Senhor, para estar aqui, porque sabemos que aqui o Senhor vai falar. E não nos permita, Senhor, não nos permita, Senhor, sair desse lugar sem que tenhamos tido um encontro, Senhor, pessoal contigo, e sem que o Senhor tenha falado para nós. Senhor Jesus, ó Senhor Jesus, ó Senhor Jesus, aleluia, amém. Senhor Jesus. Irmãos, vamos ficar todo mundo de pé. E a gente vai proclamar o título da mensagem de uma maneira um pouco diferente hoje. Ao invés de dizer é você, você vai dizer sou eu. Amém? Então vamos todo mundo ficar de pé e proclamar. E diga assim, sou eu. Sou eu. Aleluia. Sou eu. Os irmãos, varões, digam sou eu. Sou eu. As irmãs? Sou eu. Aleluia. Vamos abrir aqui em Filipenses. Filipenses capítulo 3. Senhor Jesus. Filipenses capítulo 3. Versículos 12 a 14. Todo mundo achou? Amém. Aleluia. Diz o quê? Não que eu tenha já recebido ou tenha já obtido a perfeição, mas prossigo para conquistar aquilo para o que também fui conquistado por Cristo Jesus. Irmãos, quanto a mim, não julgo havê-lo alcançado, mas uma coisa faço, esquecendo-me das coisas que para trás ficam e avançando, aleluia, de mim estão, prossigo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação de Deus, em Cristo Jesus. Vamos orar, ler esse versículo 14, prossigo para o alvo. Prossigo para o alvo. Aleluia. Senhor Jesus. Prossigo para o alvo. Aleluia. Verdade. Amém. E é para ele que a gente prossegue. Senhor Jesus. Aleluia. Senhor Jesus. Aleluia. Amém. Amém. Senhor Jesus. Irmãos, eu estava na leitura do alimento diário dessa semana. E aí eu acho que foi na terça-feira que o irmão ele vai compartilhar acerca da experiência de Paulo. E o interessante é que ele começa a compartilhar sobre avançar, e Paulo tinha uma meta, e Paulo continuava avançando, e Paulo não descansava. Eu dizendo, amém, nós precisamos disso, nós precisamos fazer isso. Paulo nunca estava satisfeito, ele sempre estava à procura de algo, e eu, amém, nós precisamos disso. Eu disse, Senhor, nós precisamos de uma palavra dessa, os irmãos precisam dar uma palavra dessa, e quando eu cheguei no final da leitura tinha, é você. Então eu disse, sou eu. Então, irmãos, a gente queria compartilhar um pouco, né, com os irmãos essa noite, acerca de um item que eu acho que todos nós, em maior ou em menor grau, na nossa vida a gente passa.
a gente muitas vezes se vê situado nessa zona que é chamada zona de conforto. Talvez não seja uma palavra tão simples de ouvir, como para mim não foi. Desfrutar dela não foi fácil, porque ela confronta aquilo que a gente tem em termos de como a gente conduz a vida da gente, como a gente está vivendo. Mas, irmãos, os dias estão passando, o Senhor está perto de voltar. E Ele está nos impulsionando a sair da zona de conforto para aquilo que a gente precisa se tornar, para aquilo que a gente precisa ser. Amém? E uma coisa interessante, irmãos, é que eu li certa vez uma entrevista de creio que ele era psicanalista, e ele dizendo assim que o ser humano, ele é desadaptado ao mundo. Preste atenção, é como se o ser humano ele não tivesse lugar no mundo, e isso leva ele a em qualquer local em que você colocá-lo, ele vai se adaptar, porque ele não foi feito necessariamente para nenhum local nem outro. Se você pegar qualquer outro ser vivo e colocar em determinadas condições de temperatura e de pressão, ou seja, em ambientes muito frios ou em ambientes muito quentes, talvez eles morram. Mas o ser humano não. O ser humano ele consegue viver no frio da Antártida e ele pode viver lá no Saara. Nós temos essa capacidade de se adaptar às circunstâncias. Isso é muito bom. E isso é uma questão de sobrevivência. Mas o que é que acontece? Muitas vezes, irmãos, a nossa capacidade de se adaptar, ela nos gera, ao invés de uma sobrevivência, ela nos gera uma acomodação. Seja às circunstâncias extremas, a um frio extremo, ou seja, a um calor extremo. Ou, de maneira mais prática, seja as circunstâncias negativas extremas, ou seja, as circunstâncias positivas, as experiências positivas. Então a gente se acomoda. E nem o outro extremo é positivo para a gente. Então vamos ler, irmãos, esse versículo outra vez, né? Veja aqui que em Filipenses capítulo 3, versículo 12, ele diz o quê? Não que eu já tenha recebido ou já tenha obtido a perfeição, mas prossigo para conquistar aquilo que também foi conquistado por Cristo Jesus. Prossigo. Diga assim, irmãos, eu prossigo. Nós precisamos ter essa visão e esse viver de estar sempre prosseguindo. Não está se adaptando, ou melhor, não está se amoldando e se acostumando à situação por melhor que ela seja ou por pior que ela seja, que é o que muitas vezes acontece. Então Paulo ele tinha essa visão muito clara. Ele dizia, mas prossigo para conquistar aquilo para o qual também foi alcançado. Veja que ele não diz, prossigo positivamente. Quando a circunstância está boa, eu prossigo. Nem ele diz, quando as circunstâncias estão ruins, eu prossigo. Ele prossegue. Independentemente de que tipo de circunstância ele se encontra, ele prossegue. E essa é uma experiência, irmãos, que nós precisamos ter. Nós precisamos ter na nossa vida espiritual e nós precisamos ter na nossa vida humana também. Nós não podemos ser pessoas que estão sempre dentro de uma zona de conforto. Nós precisamos sempre estar nos forçando, estar nos impulsionando a sempre estar progredindo, a sempre estar caminhando à frente. E aí eu queria tocar um pouquinho agora com os irmãos, né, acerca da zona de conforto, né? A gente precisa aprender a deixar aquilo que é positivo e a deixar aquilo que é negativo para que a gente possa progredir na vida. E, irmãos, eu diria que a gente tem a zona de conforto nas montanhas e a gente tem a zona de conforto nos vales. E aí eu queria mostrar aos irmãos agora por que é negativo a gente, quando está vivendo uma época boa, numa zona de conforto em que está tudo bem, por que é tão prejudicial? E aí vamos abrir aqui em 2 Samuel. Aqui é só apenas um exemplo, tá? Do porquê a gente não pode entrar numa zona de conforto quando as circunstâncias estão muito bem, quando tudo está ok. Então 2 Samuel capítulo 11.
Senhor Jesus. E o encorajamento, irmãos, à medida que a gente for abrindo a Bíblia, né, caminhando pela Bíblia, vamos invocar o nome do Senhor. Quanto mais a gente invoca, mais o Senhor fala. Aleluia. Senhor Jesus. Senhor Jesus. 2 Samuel, capítulo 11, versículo 1. Diz o quê? Decorrido um ano, no tempo em que os reis costumavam sair para a guerra, enviou Davi a Joabe e seus servos com ele e a todo Israel, que destruíram os filhos de Amon e sitiaram Rabá. Porém, Davi ficou em Jerusalém. Irmãos, isso daqui é uma introdução de uma história bem complicada. Mas o que eu noto é, veja o destaque que a Bíblia dá. No tempo em que os reis costumavam sair para a guerra, enviou Davi a Joabe, parará, e ele diz que Joabe foi, porém Davi ficou em Jerusalém. Então perceba, Jerusalém era onde estava a casa de Davi, era onde ele habitava como rei. Jerusalém era a capital. Então, no tempo em que os reis saíam para pelejar, para lutar, para conquistar território, Davi simplesmente optou por ficar em casa. Ou seja, e por que ele optou por ficar em casa? Irmãos, a gente muitas vezes olha para essa circunstância e a gente condena Davi. Diz, como é que pode um rei ter ficado em casa? Mas irmãos, talvez se eu tivesse na situação de Davi, eu teria feito a mesma coisa. Imagina, você é rei, você tem todo um conforto de um palácio, para que você queria ir sair para a guerra? Se tinha pessoas que podiam sair para a guerra com você. Então, essa é a primeira questão. Quando está tudo muito confortável e a circunstância é confortável demais, a gente tende a simplesmente se acomodar. E o primeiro problema, quando a gente se acomoda, é porque mais na frente, talvez por causa do tempo não dê para a gente ler, mas os irmãos podem ler todo o capítulo 11, começou com Davi não indo para a guerra e ficando em casa, e termina com todo aquele problema que Davi teve com a esposa de Urias, com Batseba. Então ele estava no palácio dele, ele deveria estar na guerra, mas ele estava no palácio dele, e aí de repente ele olhou e estava lá Batseba se banhando, né? Então, pelo fato de Davi não ter saído da zona de conforto, não ter ido lutar, aquilo levou ele a pecar. Então muitas vezes, irmãos, quando a gente está numa zona de conforto, está tudo muito bem, a gente acha que está tudo sob controle, é muitas vezes a ocasião que Satanás precisa para levar a mim e a você a pecar. Essa experiência de Davi é muito parecida com a própria experiência de Adão e Eva. Estava no jardim, estava tudo maravilhoso, aí Satanás vai e, ó, a árvore do conhecimento do bem e do mal. Então, irmãos, a gente não pode entrar na zona de conforto para que a gente não corra o risco de pecar. A gente se torna muitas vezes, e eu não estou dizendo com isso, irmãos, que os irmãos que eventualmente, né, aí estão vivendo uma vida pacífica, uma vida mansa, e mansa que eu digo não no aspecto pejorativo da coisa, mas que está tudo bem na vida, está tudo tranquilo. Não estou dizendo que isso necessariamente seja ruim para os irmãos, mas é uma questão dos irmãos estarem vigilantes e não se acomodarem porque está tudo bem. Sempre os irmãos estarem procurando progredir. E quando a gente se acomoda e as coisas estão bem, Satanás ele encontra terreno. Tenho experiência, também por causa do tempo, a gente não vai ler, mas quando Nabucodonosor morreu, Daniel estava lá na Babilônia, e quando Nabucodonosor morreu, subiu para o trono Baltazar, creio que esse é o nome dele. E o que é que acontece? E eles começaram a festejar, e tinha uma festa, e eles começaram a festejar, e trouxeram os itens, inclusive os itens, né, lá de Jerusalém, que foi até quando apareceu na ocasião, eles trouxeram os itens do templo que eles tinham tirado de Jerusalém, e o Senhor apareceu para ele, né, e disse que o Império Babilônico ia cair diante do Império Persa. E talvez para Baltazar naquela hora aquilo não tenha feito sentido, ele deve ter ficado assustado. Mas por quê, irmãos? E aí perceba, estava tudo muito bem, tudo muito confortável. Mas sabe como foi que ocorreu a invasão? De fato,
as muralhas da Babilônia eram praticamente impenetráveis. Só que bem perto dali existia uma região que era como se fosse um grande lago que estava seco. Então, o que é que os persas fizeram? O único furo na muralha era o rio Eufrates que entrava. Então os persas pegaram, fizeram um canal para desviar a água até esse lago que estava seco, e aí o nível das águas do rio Eufrates baixou. E aí os persas puderam entrar a pé. Então percebe, irmãos, normalmente esse tipo de coisa não poderia ter acontecido. Mas por que aconteceu? Porque quem devia estar vigilante estava celebrando, estava festejando, estava no conforto e se alimentando de um grande banquete. Nós não podemos, irmãos, ser esses que nos acomodam de maneira displicente. Sim, está tudo bem, o Senhor está nos abençoando, mas eu preciso permanecer em posição de vigilância. Eu não posso baixar minha guarda, porque quando eu menos esperar, Satanás vai fazer um pequeno... A gente olha assim e diz, está tudo tão bem, né? As coisas estão tão em ordem. Mas, irmãos, basta um furo na muralha e basta uma leve falta de atenção da gente, ele desvia a rota do rio e aí é por ali onde ele entra. Então, irmãos, não vamos dar essa chance para Satanás. Amém. Vamos continuar vigilante, apesar de estar tudo bem, vamos aproveitar, graças ao Senhor. O Senhor tem abençoado alguns de nós. Vamos aproveitar essa oportunidade, mas sem perder o foco. Amém. Sem perder a nossa vigilância. Amém? Senhor Jesus. Amém. Outro exemplo disso, e aí esse versículo é bastante conhecido, vamos lá para Apocalipse, capítulo 3. Senhor Jesus. Apocalipse capítulo 3, versículos 14 ao 22. Certo. Senhor Jesus. Senhor Jesus. Apocalipse capítulo 3, vamos ler o versículo 15. Diz o quê? Todo mundo conhece esse versículo. Conheço as tuas obras, que nem és frio nem quente. Quem dera fosses frio ou quente. Assim, porque és morno, e nem és quente nem frio, estou a ponto de vomitar-te da minha boca. Pois dizes, e agora preste atenção, irmãos, estou rico e abastado e não preciso de coisa alguma, e nem sabes que tu és infeliz, sim, miserável, pobre, cego e nu. Então percebam, a segunda coisa que, quando a gente não está percebido, a zona de conforto nos causa e nos gera é a sensação de que a gente já tem tudo, que a gente não precisa de mais nada. Então, se está tudo bem na vida cristã. Eu estou servindo ao Senhor na igreja. Preciso de mais o quê? Eu não preciso da palavra, porque eu já desfruto muito. Eu não preciso vir para uma reunião, porque na reunião vai falar uma palavra que já foi falada várias vezes, eu não preciso disso. Essa é a zona de conforto, irmãos. Então a gente se acha, porque está ali e porque está tudo bem ao nosso redor, a gente não precisa da palavra, a gente não precisa das reuniões, a gente não precisa de nada daquilo que a vida da igreja tem a nos oferecer. E o resultado é que a gente diz assim, eu estou cheio, eu estou pleno, não preciso mais de nada. O que é que eu preciso mais? Mas a nossa real condição, irmãos, aos olhos do Senhor, que a gente não se percebe, é que nós somos miseráveis, pobres, cegos e nus. Então é por isso que a gente não pode, se acomodar. Por um lado, para que a gente não peque, mas por outro lado, para que a gente não ache que já está tudo bem, então a gente não precisa mais de nada. Eu já estou desfrutando do Senhor, acontece muito isso, Eu já estou desfrutando do Senhor em casa. Estou lendo a Bíblia todos os dias, desfrutando do alimento diário, ou então desfrutando de uma outra literatura ou alguma coisa assim, então eu realmente não preciso ir para as reuniões. Mas, irmãos, nós precisamos estar nas reuniões. Amém. Ou o inverso, eu estou presente em todas as reuniões, mas em casa eu não desfruto, eu não tenho meu momento de comunhão com o Senhor. A gente precisa das duas coisas, irmãos.
E a gente nunca pode achar que, caramba, já atingi. Não. A gente precisa sempre estar nos forçando a sair. Se eu não quero vir para a reunião, talvez até pense no meu coração que eu não preciso do que os irmãos vão falar. Talvez a gente colocasse aqui um título de uma mensagem, negar a vida da alma. E a gente pensasse, eu não preciso ir para a reunião para escutar de novo sobre negar a vida da alma. Mas a gente precisa ouvir isso. Amém. E aí a gente sai da nossa zona de conforto e vem para a reunião para escutar uma palavra sobre negar a vida da alma. E quando a gente faz isso, a gente já está começando a aplicar a própria palavra. E do mesmo jeito, todos os dias que a gente acorda de manhã, a gente diz, não, eu já fui para a reunião ontem, a gente até compartilha, né? Todos os dias a gente tem reunião. Então a gente acorda de manhã e diz assim, não, eu não vou desfrutar agora de manhã, mas de noite eu estou na reunião. Mas irmãos, a reunião é um aspecto. Assim como o nosso desfrute individual é outro aspecto. Então os irmãos entendem por que a gente não pode se conformar. Se você está servindo na igreja e estando presente em todas as reuniões, permaneça assim, sempre avançando. Use a experiência de Paulo, prossigo para o alvo. Se por outro lado você está desfrutando só em casa, avance e comece a participar também do viver das reuniões, do viver normal da igreja. Isso, irmãos, é o que nos leva a prosseguir. Senhor Jesus. E agora, eu acho que até tem a experiência também, a gente poderia até citar aqui a experiência, né, do povo de Israel lá no Egito. Eles chegaram até o Egito e tudo estava bem no Egito. E aí a Bíblia diz que eles foram se esquecendo do Senhor. E essa é a tendência, irmãos. Quando está tudo muito bem, a gente se esquece do Senhor. E a gente tem a noção, muitas vezes, de que o Senhor é como se fosse um gênio da lâmpada, que serve para atender às nossas necessidades e que talvez seja até uma visão idólatra. É muito conveniente para a gente, quando as coisas estão... A gente está precisando, a gente vai diante do Senhor. E a gente está presente em toda a reunião. E a gente lê a Bíblia todo dia. Mas aí passou, e a gente conseguiu o que a gente queria, a gente faz que nem pega o Senhor e coloca na estante. Mas irmãos, o Senhor não é um ídolo. O Senhor é uma pessoa. Então a gente precisa ter uma experiência real, uma experiência viva com o Senhor. Então a gente não pode se acomodar de achar, agora que as coisas já estão bem, eu não preciso mais do Senhor. Aí é onde a gente precisa, como a gente viu. Se você está vivendo uma montanha na sua vida e está tudo muito bem e tudo sob controle, irmãos, ainda aí na montanha, você precisa do Senhor. Amém? Amém. Diga assim, eu preciso do Senhor. Eu preciso do Senhor. Aleluia. Amém. Mas eu creio que nos últimos dias, em que os dias são maus, nós, enquanto cristãos, nós nos encontramos mais no segundo aspecto, que é justamente a zona de conforto que a gente encontra no vale. Quando a gente está passando, a gente viu as montanhas e agora a gente vai para os vales. E sabe, irmãos, como a situação do mundo está complicada de um modo geral, está difícil, a tendência é que a gente tente achar uma zona de conforto mesmo em meio à dificuldade. Então, do tipo, eu sou assim mesmo, eu não vou mudar. Para que eu mudar? De que adianta eu mudar? De que adianta eu perseguir buscar o Senhor? Inclusive existem, eu já ouvi, né, alguns irmãos compartilhando assim, eu já sei que eu não vou ser vencedor mesmo. Irmãos, esse não pode ser o tipo de pensamento que está na gente. Sim, as circunstâncias podem estar difíceis, mas a questão é, a gente não pode se acomodar nessas circunstâncias. Porque por incrível que pareça, é o que muitas vezes acontece com a gente. A gente está numa situação difícil e a gente fica ruminando aquela situação difícil como numa zona de conforto. É confortável para a gente. E geralmente o que acontece é que quando a gente está nessa situação difícil, a gente culpa tudo. Porque é o conforto. Eu não olho para mim numa situação difícil, porque eu estou numa situação difícil. Eu olho para as circunstâncias. Eu não estou indo bem, a culpa é do governo. A culpa é do governo que está ruim. Eu não estou, talvez, servindo mais adequadamente. A culpa é dos irmãos. Porque eu não gosto daquele irmão, porque eu não gosto de fulano.
A gente sempre tem muitos, irmãos, muitas coisas. E às vezes até a gente coloca a própria culpa no Senhor. Eu não faço isso porque o Senhor não faz isso. A gente não pode se acomodar às circunstâncias, quer sejam circunstâncias boas, quer sejam circunstâncias ruins. E eu toco muito, né? Vamos abrir aqui em 1 Coríntios, capítulo 10. Essa, né? A gente falou da experiência do povo de Israel quando estava no Egito, que tudo estava bem, então eles se acomodaram. Só que depois, quando tudo começou a ficar ruim, que eles entraram numa fase de deserto na vida deles, eles também se acomodaram àquela situação de deserto. Tanto é que o versículo que a gente vai ler, 1 Coríntios, capítulo 10. Senhor Jesus. 1 Coríntios, capítulo 10. Versículo 1 diz assim: Ora, irmãos, todos acharam? Amém. Ora, irmãos, não quero que ignoreis que nossos pais estiveram todos sob a nuvem, e todos passaram pelo mar, tendo sido todos batizados, assim na nuvem como no mar, com respeito a Moisés. Todos eles comeram de um só manjar espiritual e beberam da mesma fonte espiritual, porque bebiam de uma pedra espiritual que os seguia, e a pedra era Cristo. Entretanto, Deus não se agradou da maioria deles, razão porque ficaram prostrados no deserto. Pula para o 7. Não vos façais, pois, idólatras, como alguns deles, porquanto está escrito: o povo assentou-se para comer e beber, e levantou-se para divertir-se. E não pratiquemos a imoralidade como algum deles o fizeram, e caíram num só dia 23.000. Não ponhamos o Senhor à prova, como alguns deles já fizeram e pereceram mordeduras das serpentes. Aqui é um ponto-chave, o 10. Nem murmureis, como alguns deles murmuraram e foram destruídos pelo exterminador. Então perceba, irmãos, esse é um pecado que eu creio que muitos de nós cometem quando a gente está passando por uma situação difícil, é murmurar. E o interessante é que se você for ver no Antigo Testamento, os versículos, né, em que o povo murmurou, o Senhor tomou aquilo como se fosse uma ofensa muito pessoal e particular. Mas por quê, irmãos? Porque quando a gente está numa situação difícil, que a gente murmura, a gente não está confiando naquilo, no Deus a quem nós servimos. Então a gente está passando por uma situação difícil e a gente se fecha. A gente se fecha ao contato com os irmãos, a gente se fecha à ajuda aos irmãos e a gente começa a murmurar. E muitas vezes a gente se fecha à ajuda aos irmãos e a gente diz: os irmãos não me visitam, os irmãos não me ajudam. Percebe? Se os irmãos vão chegar perto para tentar ajudar, a gente diz: meu Deus, como esses irmãos são invasivos. Essa é a nossa experiência, irmãos. E é como o povo de Israel. Eles criticavam porque não tinham o que comer, o Senhor manda manjar, eles criticam porque é o maná. Eles não tinham água, o Senhor deu água, houve mais murmuração. E assim a nossa vida, é assim que a gente faz. Ah, Senhor, mas a situação está difícil e a gente continua murmurando. Irmãos, a gente não pode se acomodar na situação difícil que a gente está, nem na situação positiva que a gente possa se encontrar. A gente não pode, porque a questão é que se a gente fica só murmurando, só preso, a gente acaba, como ele compartilha aqui, eles ficaram prostrados, razão porque, no versículo 5, ficaram prostrados no deserto. Sabe, a gente nunca avança, porque a gente está sempre voltado para os problemas. É tão confortável e a gente sempre culpando todo mundo, e aí a gente para. E o Senhor está avançando, e o Senhor está voltando, e a gente lá parado. A gente fica prostrado naquele deserto que a gente está passando. Irmãos, o deserto é uma passagem. Se você está passando por um deserto, saiba que é uma passagem. Amém. E aí é onde eu chego ao coração da mensagem. Quer você esteja passando por uma situação em que está tudo muito bom, e você se sente que você está se tornando
confortável naquela situação, quer você esteja passando por um deserto, irmãos, o que vai determinar é a sua vitória ou o seu fracasso nessa experiência é você. Diga assim, sou eu. É a minha responsabilidade. Muitas vezes nem o Senhor vai poder fazer nada. Se eu e você, a gente não tiver diante das circunstâncias uma atitude correta. Diante do deserto que a gente passar, ou diante das montanhas que a gente for, quem vai definir se eu vou ser vitorioso nas montanhas ou vou ser vitorioso nos vales é o Senhor, sim, mas depende de uma posição minha. E uma experiência que eu acho muito, muito rica, ele não era cristão, mas eu acho que se aplica aqui. Tinha um psiquiatra austríaco chamado Viktor Frankl. Não é você, Franklin. Mas, e uma coisa bastante interessante sobre ele é que ele trabalhava lá na Áustria, e foi quando teve toda aquela questão do nazismo, né? E chegaram, e os nazistas prenderam ele, prenderam a esposa dele, prenderam o irmão, prenderam o pai e a mãe, e o irmão e a irmã dele tentaram fugir, mas depois foram abatidos. Então foram para o campo de concentração, o pai, a mãe, a esposa estava grávida e eles fizeram ela abortar, causaram um aborto nela, e levaram todo esse pessoal para um campo de concentração. E ele compartilha, posteriormente morreu tanto a mãe quanto o pai quanto a esposa, todo mundo morreu, só ele ficou. Mas ele contando a experiência dele, ele dizia assim, essa situação não pode acabar com a minha liberdade. Então o que é que ele fazia? Quando ele se deitava, todos os dias depois de trabalhar, ele se deitava e começava a pensar naquilo que trazia a ele algum tipo de segurança. Ele imaginava coisas e dizia assim, puxa, ele imaginava ele estando numa sala de aula, dando aula quando a guerra acabasse. E a essas visões que ele tinha, ele se apegou e aquilo foi o que fez com que ele passasse. Enquanto muitos não morreram nos campos de concentração, mas sofriam um abalo emocional que eles não se recuperavam nunca mais. E ele saiu de uma maneira assim, praticamente ilesa, mentalmente falando. E, sabe, irmãos, eu só lendo esse testemunho dele, eu só me lembrei, eu acho que ele não se tocou, mas na própria Bíblia diz, quero trazer à memória aquilo que me dá esperança. Quero trazer à memória aquilo que me dá esperança. Então, a atitude, irmãos, vai ser minha e vai ser sua. E você pode escolher, talvez estar prostrado lá, a situação não é fácil, nem vai ser. Mas você pode escolher, estar passando por um deserto e ficar lá prostrado, e ficar parado. E simplesmente esperar as coisas acontecerem para você ficar criticando A ou B, ou você pode trazer à sua mente aquilo que te dá esperança. E irmãos, ele se apegou a uma esperança que era passageira. Ele se via, não sei se ele cria no Senhor, mas ele se via dando aulas ou fazendo uma coisa que ele gostava. Mas irmãos, nós podemos ter a visão, o Senhor está passando na vida da igreja a visão do que Ele tem para nós. Amém. O reino. Então quando a situação está difícil, ao invés de a gente ficar lá prostrado e criticando A, criticando B, criticando C, e se numa autocomiseração, meu Deus, porque eu estou nessa situação, e que situação difícil, que situação difícil, que situação difícil. Irmãos, traga a esperança, traga à sua mente aquilo que lhe dá esperança. Amém. Comece, ao invés de pensar nisso, comece a pensar e peça, Senhor, me mostra que eu estou destinado. Me mostra aonde é que eu vou chegar. Porque isso vai dar esperança, irmãos. Amém. A Bíblia diz, o início a gente já tem, a Bíblia diz, Cristo em nós, a esperança da glória. Amém. Então a nossa esperança é ter uma glória, porque Cristo está em nós. Então, se você está passando por um deserto, eu sei que sua situação é difícil, irmãos, e talvez, para eu me colocar na sua situação, nunca vou imaginar o tamanho da dificuldade que você está passando. Talvez eu nunca venha imaginar as dificuldades, a tribulação, o deserto,
o quão quente, o quão difícil é o deserto que você está passando. Mas, irmãos, o meu encorajamento é que, independentemente de que, traga à sua memória aquilo que te traz esperança. Amém. E veja como o Senhor é maravilhoso. Eu sei que muitas vezes é difícil, principalmente quando a gente está numa situação difícil, vir a uma reunião. Mas, ó, irmãos, o Senhor montou toda essa estrutura, foi para mim e foi para você. Amém. Para quê? Porque por meio da palavra que os irmãos compartilham na reunião, o Senhor nos dá esperança. A palavra do Senhor é o nosso consolo. E não só isso, o Senhor não só preparou as reuniões, mas Ele nos deu reuniões todos os dias. Amém. Deu reunião de oração, deu reunião de grupo familiar, deu reunião de jovens, deu programa de rádio, e o Senhor nos deu a literatura. Então, irmãos, onde quer que a gente vá, eu creio que essa é a aplicação prática do Deus ir adiante e atrás. Onde quer que nós estejamos, irmãos, nós temos a oportunidade de estar trazendo à nossa memória aquilo que nos dá esperança. Agora, como é que a gente vai lembrar? Não vai cair algo do céu para a gente se lembrar. A gente precisa estar se alimentando. Porque, né? Paulo ele disse, alguém em certo lugar disse isso, isso e isso. E por que Paulo se lembrou desse versículo? Porque Paulo ele se alimentava e ele sabia, conhecia as Escrituras. Então, quando a gente desfruta, quando a gente vem para uma reunião que o Senhor fala para a gente, no momento certo, durante aquele deserto que a gente está passando, o Senhor vai fazer lembrar aquela palavra. E é aquela palavra que vai lhe dar esperança. Amém. Senhor Jesus. Amém. Irmãos, vamos começar a ler aqui Atos. Voltar a Bíblia para Atos. Senhor Jesus. Semana passada nós desfrutamos muito, né, nas últimas semanas, acerca da experiência de Paulo, naquele livro Amar a Vinda do Senhor, né? Muito rico. E uma das coisas mais importantes, né, eu acho que um dos pontos mais ricos foi justamente aquelas duas perguntas que Paulo fez ao Senhor, né? E está aqui em Atos capítulo 22. Vamos ler o versículo 7 a 11? Senhor Jesus. Senhor Jesus. Diz o quê? Atos capítulo 22, versículos 7 a 11. Isso aqui ele está contando o relato dele quando ele se encontrou com o Senhor, né? Então diz o quê? Então caí por terra, ouvindo uma voz que me dizia: Saulo, Saulo, por que me persegues? E aí a primeira pergunta. Perguntei: quem és tu, Senhor? Ao que me respondeu: eu sou Jesus, o Nazareno, a quem tu percebes. Os que estavam comigo viram a luz, sem contudo perceberem o sentido da voz de quem falava comigo. Então perguntei: que farei, Senhor? A segunda pergunta. E o Senhor me disse: levanta-te, entra em Damasco, pois ali te dirão acerca de tudo o que te é ordenado fazer. Uma coisa que me chamou aqui a atenção foi as duas perguntas, né, de Paulo. Quem és tu, Senhor? E o que farei, Senhor? Mas, irmãos, olha as duas respostas do Senhor. Ele diz: eu sou Jesus. E ele diz: levanta-te. E isso mostra muito do caráter do Senhor. O Senhor, quando a gente está numa situação positiva e está experimentando uma situação positiva, o Senhor diz: eu sou Jesus. E aí ele diz: levanta-te. E entra e prossegue. Se a gente está numa situação de dificuldade, o Senhor vai dizer a mesma coisa: eu sou Jesus, levanta-te. Eu toco, irmãos, que se existe uma pessoa que pode ser considerada produtiva é o Senhor. O Senhor ele não perde tempo com aquilo que não deve ser gasto tempo naquilo. Então muitas vezes a gente, até acontece também, a gente peca e a gente fica arrazoando na mente: meu Deus, eu pequei.
eu fiz isso e fiz aquilo. E Satanás aproveita a oportunidade e começa a colocar coisa na sua cabeça. Verdade, você pecou, você não é filho de Deus, mas não agiu como filho de Deus. E a gente às vezes vai criando uma série de barreiras e uma série de sofismas na cabeça da gente. E irmãos, talvez na circunstância que Paulo estava aqui, ele tenha feito a mesma coisa. Quando Jesus disse, eu sou Jesus, é como quando a luz do Senhor brilha para nós. E aí talvez Paulo disse, caramba, eu estava perseguindo Jesus até agora. Tudo que os cristãos pregavam é verdade. Meu Deus, como eu cometi crime. Imagina a situação quando de repente você vê que você é um assassino de pessoas que estavam servindo a Deus. Mas irmãos, o Senhor não perguntou a Paulo nada. Nem o Senhor disse nada para condenar Paulo. Mas o Senhor disse, levanta. Levanta. Então, irmão, se você está passando por uma situação em que está muito difícil, porque você talvez tenha pecado, ou talvez que tenha acontecido sobre você, a resposta é a mesma. Jesus e levanta. Busque o Senhor e procure sair dessa situação em que você está se levantando. Quem vai determinar, e eu volto a dizer, quem vai determinar, irmãos, o seu sucesso ou o seu fracasso sob essas circunstâncias é você mesmo, é a sua atitude, é a sua disposição. Você pode escolher permanecer onde você está, você já alcançou algo muito bom. Você pode escolher permanecer ali, ou então você está no mais profundo abismo, na mais profunda cova, e permanecer naquela circunstância, ou você pode reagir. Levanta. Levanta. Irmãos, essa noite o sentimento é levanta. Não sei a sua circunstância, não sei o que é que você está passando, mas eu sei de uma coisa, você precisa levantar. Se a coisa está muito boa, muitas vezes a coisa está tão boa, que na nossa experiência a gente está assentado, a gente se senta. Mas levanta. Não pode se conformar porque está tudo muito bem. Ou talvez a gente está prostrado porque a situação está muito ruim. Levanta. E os irmãos, ontem na reunião de serviço, deram um exemplo muito rico disso, que foi a experiência de Davi. E eu acho que talvez por isso que Davi era considerado um homem segundo o coração de Deus. Porque Davi cometeu o pecado que nós vimos, e aí o Senhor foi, e disciplinou Davi. E a disciplina de Davi foi que o Senhor matou, o Senhor levou o filho dele, o filho que ele tinha tido com Batseba, fruto daquela união. E uma coisa bastante interessante é que até os irmãos apontaram ontem na reunião, é que enquanto havia jeito, Davi orou, e orou, e orou, e orou, e chorou, e se vestiu com pano de saco, e fez tudo o que estava nas mãos dele, para poder reverter a situação. E a resposta do Senhor foi não. E o filho dele faleceu. E veja, irmãos, você é rei, então ele poderia ter determinado um luto, quando geralmente os reis morrem, é determinado luto de não sei quantos dias, alguém importante morre. A cidade está não sei quantos dias de luto pelo falecimento de fulano. Ele poderia ter sentado para chorar e ficar amargurado. E com certeza ele estava sentindo aquilo. Mas, irmãos, a reação de Davi foi se levantar e continuar a vida dele e continuar avançando. Essa é a nossa experiência. A gente tem que aprender a trabalhar, irmãos, com aquilo que a gente tem. Pronto, o exemplo daquele rapaz que eu falei, do médico lá no campo de concentração, o que ele tinha era a mente dele. Era as imagens que ele projetava na mente dele. Ele usou aquilo para sobreviver durante aquele período. O Senhor nos está dando, na sua experiência, talvez, se aperceba para as oportunidades que o Senhor está dando na sua experiência. Amém. E trabalhe com aquilo que você tem. A gente não pode controlar muita coisa. Talvez a gente está numa situação, humanamente falando, numa situação em que o país não está tão boa, a gente vai fazer o quê? Vai parar? Não. Se o país não está oferecendo as coisas, uma boa condição para a gente, o que a gente faz? Trabalha com aquilo que a gente tem. Amém. E se espiritualmente a gente está enfrentando dificuldade, está enfrentando tribulação, a gente vai fazer o quê? Vai parar e ficar prostrado? Irmãos, a gente tem que usar aquilo que o Senhor tem nos dado. Amém. Então, se eu estou passando por uma dificuldade e eu não posso fazer muito, o mínimo é o que eu preciso fazer. Desfrutar do Senhor. Amém. Buscar o Senhor.
Isso, irmãos, ninguém vai poder roubar de você a sua comunhão com o Senhor. O Senhor, Ele está dentro de cada um de nós. Ainda que prendam você, amarrem você, você ainda pode estar invocando o nome do Senhor na sua mente. Senhor Jesus. Quantas vezes numa experiência de trabalho, a gente não pode talvez estar, oh Senhor Jesus, mas no coração da gente a gente fica orando. A gente fica se voltando ao Senhor. Irmãos, isso é trabalhar com aquilo que a gente tem. E se a gente for produtivo nesse sentido, irmãos, com certeza os frutos que a gente vai colher vão ser frutos positivos. E cada experiência, seja de vale, seja de montanha, trabalhe com aquilo que você tem. E tente mudar com aquilo que você tem. E aí, com certeza, irmãos, ao final disso, você vai ver o quanto valeu a pena. Amém. Senhor Jesus. Amém. Vamos ler agora 1 Coríntios, já chegando ao final da mensagem, 1 Coríntios, capítulo 9, versículo 26. Aqui vai ser, irmãos, um equilíbrio, né, em relação a essa palavra, tá? 1 Coríntios, capítulo 9, versículo 26. Diz o quê? Assim corro também eu, não sem meta. Assim luto, não como desferindo golpes no ar. 27. Mas esmurro o meu corpo e o reduzo à escravidão, para que, tendo pregado a outros, não venha eu mesmo a ser desqualificado. E aqui é um ponto, irmãos, que eu gostaria de tocar com os irmãos, tá? Muitas vezes a gente quer abraçar o mundo. O que é que acontece? Tudo na nossa vida tem que ser pautado por objetivo, meta, visão. A gente tem que ter uma visão. E só que acontece que muitas vezes a gente está, como o Paulo disse, desferindo golpes no ar. Ou então a gente está atirando para todo canto. A gente tem muitas metas, muitas visões. Então a gente não tem que se forçar, né? Porque o que é que acontece, irmãos? Para sair da zona de conforto, isso exige da gente uma força muito grande. Porque a gente vai estar saindo daquilo que a gente se sente confortável para algo com que talvez a gente nunca tenha lidado. A gente precisa sair da zona de conforto, não é fácil. Então, a gente precisa aprender a investir nas coisas certas o nosso esforço. E tudo vai depender da meta que nós temos. Isso espiritualmente, isso humanamente falando. Então, por exemplo, amanhã vai ter o Enem, né? Então, muitos irmãos já estão aí vendo um futuro que é que eles querem. E aí o que vocês têm que se perguntar, né? Eu creio que o que se deve perguntar é: qual é o profissional que eu quero ser? Quem eu quero ser? Porque aí quando você tem uma visão de onde você quer chegar, tudo, irmãos, agora vai cooperar para aquilo. Você vai saber como chegar lá, qual passo que você vai dar. E você vai saber que você se esforçar vai ser importante, não vai ser coisa perdida, porque vai lhe levar até lá. E o Senhor espiritual, tratando agora do espiritual, Ele tem nos dado uma visão do reino. Essa é a nossa meta. A gente canta o hino, tem hoje uma meta, um caminho a trilhar. Nós temos uma meta, que é chegar ao reino. E aí, irmãos, pra gente, e aí é onde entra, né, o que os irmãos compartilharam no alimento diário. Para que a gente alcance essa meta, nós precisamos sair da zona de conforto. Paulo, ele não se cansava, ele sempre procurava fazer mais. Por quê? A meta dele era alcançar a coroa. A sua meta é alcançar a coroa? Então, irmãos, não há esforço em vão para você, se você está trabalhando com o fim de alcançar essa meta. Então, para vocês verem, né? Paulo, ele já tinha pregado o evangelho a muita gente. E talvez, né, na nossa condição, a gente está bom demais. Mas perceba, Paulo, ele já tinha pregado, o evangelho já tinha chegado, saído do Oriente Médio, entrado pela Europa, até Roma. E aí Paulo dizia, caramba, e grande parte foi por causa dele, né? Que esse era o mundo gentil. Grande parte desse evangelho faz parte do ministério dele. Mas aí o que é que ele diz? Ele disse aos romanos, né, lá na carta de Romanos, ele disse que ele queria ir para Roma,
Mas ele não ia passar muito tempo em Roma porque ele queria ir para onde? Para a Espanha. A Espanha era quase que o extremo oriente, o extremo ocidente, na verdade, de onde ele ia. Talvez o evangelho ainda não tivesse nem chegado lá e Paulo estava querendo ir para lá. E para muitos, podia ser, puxa, por que Paulo vai perder o tempo dele indo para a Espanha? Mas, irmãos, é isso. Era a visão dele. Quando você tem uma visão, nada do que você faz é em vão. Sempre está concorrendo para isso. Isso, irmãos, é o significado da palavra ser produtivo. Ser produtivo não é você fazer muitas coisas. Vou fazer agora tudo, vou fazer isso, fazer isso, fazer isso, fazer aquilo. Não. Mas é que ser produtivo é na sua meta, naquilo que você quer chegar e onde você quer chegar, você trabalhar para alcançar aquilo. Amém. Então nós precisamos ter meta, irmãos, na nossa vida humana. Qual é o profissional que você quer ser? Qual é o tipo de profissional que você quer ser, onde você está? Qual é o tipo de estudante que você quer ser? Tudo você precisa trabalhar agora para alcançar e respirar essa meta. E da mesma maneira, qual é o tipo de cristão que eu quero ser? Se eu quero ser um cristão que é um vencedor, que quando o Senhor voltar, disser assim, muito bem, servo bom e fiel, fosse fiel no pouco, sobre o muito te colocarei. Por a gente ter uma visão definida e clara de onde a gente quer chegar, a gente vai dar um passo para sair da zona de conforto, mas sabendo que a gente não está gastando tempo. A gente não está perdendo tempo. Por quê? Tudo é com vistas, até Paulo diz, né? Tudo com vistas à edificação da igreja. Então, tudo na nossa vida tem que ser pautado diante dessas metas e desses objetivos que a gente tem. Muitas vezes, né, eu já ouvi alguns irmãos falando, mas quando usa esse termo meta, fica parecendo uma coisa tão empresarial. Mas não é que é empresarial, irmãos, é porque meta, objetivo e visão é algo que todos nós precisamos ter. E para você ver, o ser humano é o único ser vivo, praticamente, que tem a capacidade de planejar. A gente tem. Os animais, eles não têm. O máximo que eles têm é estar um leão e ele está planejando como comer um animal. Pronto, ele age dentro daquelas circunstâncias e pronto. Mas nós temos a capacidade de pensar daqui a 1 ano, daqui a 2 anos, daqui a 3 anos, daqui a 4 anos, daqui a 5 anos. E aí a pergunta é, irmãos, onde você quer estar daqui a 1 ano, daqui a 2 anos, daqui a 3 anos, daqui a 4 anos, daqui a 5 anos? Se a gente tiver essa visão bem definida, sair da zona de conforto da gente, por mais difícil que vá ser, vai ter aquele sentimento de, caramba, valeu a pena. Quando a gente, e aí é o que eu mais toco, irmãos. Eu tenho desfrutado muito da visão que o Senhor nos dá, sabe? Porque veja, Lúcifer, quando foi criado, Lúcifer já era perfeito. Ele já era perfeito. Ele nasceu perfeito. Então ele era aquilo. E o resultado foi o quê? Que ele viu a perfeição dele e ele disse assim, sou perfeito, então eu vou subir e ser semelhante ao Altíssimo. Mas, irmãos, sabe por que o Senhor faz que a gente passe pelos vales e pelas montanhas? E quando a gente está no vale, Ele nos empurra a sair da zona de conforto. E quando a gente está na montanha, Ele nos empurra. É porque a gente está construindo toda uma trajetória. Toda uma vida e toda uma trajetória. Então, quando a gente for perfeito, quando a gente chegar lá no reino que recebeu a nossa coroa, o Senhor está nos ensinando hoje a não cometer o mesmo erro que Lúcifer cometeu. Lúcifer, por ter nascido perfeito, ele não sabe o caminho que se leva à perfeição. Mas, irmãos, o Senhor está nos ensinando. Amém. Então, se você está na montanha, o Senhor está lhe ensinando a como lidar com a montanha. Se você está no vale, o Senhor está lhe ensinando a lidar no vale. E Ele está lhe empurrando a sair da zona de conforto para que você aprenda a estar no vale e a estar na montanha. E lá na frente, o que é que vai garantir, né, a vida dele e você? O que é que vai garantir de você não cometer o mesmo erro de Lúcifer? Você vai olhar para trás e você vai ver todo o caminho e toda a trajetória que você percorreu. Perceba, principalmente quem chega ao ápice, né, das suas carreiras, eles olham para trás e eles têm uma história que eles dizem, puxa, que história. Né, eles têm uma trajetória. Quando você vê os grandes empresários, os profissionais que se destacam, quando eles olham para a carreira deles, eles sabem o que aquilo representou, porque foi conquista passo a passo, nos erros, nos acertos, nas dificuldades, na abundância.
Eles sabiam lidar com tudo isso. Por quê? Porque eles foram trabalhados. Então, irmãos, o Senhor está nos preparando para reinar. Eu quero reinar. Os irmãos, eu tenho certeza que também querem reinar. E para a gente reinar, a gente precisa sair da nossa zona de conforto e ter a visão de que, se eu estou no vale, se eu estou na montanha, o Senhor está me ensinando a como reinar. E o Senhor está me ensinando, me aperfeiçoando, me tornando perfeito. E Ele está me livrando de cometer, talvez no futuro, aquilo que Lúcifer cometeu. Amém? Então, irmãos, essa noite, a visão, que nós gostaríamos de passar para os irmãos é não se acomodar. Não se acomode com os vales, não se acomode com as montanhas, Ter a visão de que a experiência que a gente estiver passando é o Senhor trabalhando em nós, a fim de nos aperfeiçoar, porque Ele tem para nós um galardão. Amém. E ter essa visão de que a responsabilidade é minha. Até o irmão Watchman, ele compartilha que nós, seres humanos, nós cristãos, nós somos como uma torneira ligada a um grande reservatório. Imagina aí um reservatório gigante. Mas quem determina a água que sai é a torneira. Então você pode viver uma vida plena, irmãos, e viver uma vida extremamente maravilhosa com o Senhor. Quem vai determinar isso é você. É você. O Senhor colocou tudo disponível para você avançar, para você buscá-lo, mas quem vai determinar o ritmo como as coisas acontecem é a torneira, é você. Então, que nessa noite, irmãos, a gente possa tomar esse senso de responsabilidade. Puxa, a responsabilidade é minha. Eu tenho que trabalhar com aquilo que eu tenho diante das circunstâncias, porque eu sei que cada fase da nossa vida é uma passagem. Cada fase da nossa vida é uma etapa para que eu seja aperfeiçoado, para que eu cresça em vida. Então eu vou trabalhar com aquilo que eu tenho. Amém? E uma coisa interessante é que na carreira humana existe um teto que se atinge. Quando você pode se tornar o melhor advogado ou o melhor médico, você atingiu o ápice da sua carreira humana, profissional. Mas, irmãos, a carreira cristã, ela tem um fim só na volta do Senhor. É aí onde talvez a gente possa descansar e criar raiz. Até, o ser humano não está adaptado ao mundo, porque talvez o ser humano não foi feito para estar no mundo. Nós não fomos feitos para estar no mundo. Então o Senhor está vindo estabelecer o seu reino na terra, lá onde a gente vai ter o nosso prazer e a nossa alegria. Enquanto a gente está aqui, o que é que a gente tem que fazer? Labutar, trabalhar, ser proativo, sair da zona de conforto, pregar o evangelho, desfrutar da literatura, vida e obra, vida da igreja. Tudo isso o Senhor está nos dando, irmão, para nos empurrar para fora da zona de conforto. Porque aí, lá no final, se a gente mantiver essa visão, a gente sabe onde a gente quer chegar, então cada desafio vai valer a pena. Cada lágrima que a gente chorar, vai valer a pena. Cada dificuldade que a gente enfrentar, vai valer a pena. Por quê? Porque a gente está passando por isso para atingir algo. A gente tem uma meta. Então, a gente precisa ver que isso vai acabar na volta do Senhor. Então, quanto mais eu me esforçar agora, forçar a mim mesmo a sair dessa zona de conforto, irmãos, mais eu tenho a ganhar. Ainda que as circunstâncias não pareçam, mas eu só tenho a ganhar. Amém. E aí eu gostaria de terminar lendo aqui Juízes. Um encorajamento, Juízes capítulo 6. Juízes capítulo 6. Aqui está o exemplo, irmãos, de alguém que foi difícil ele sair da sua zona de conforto. Senhor Jesus. Oh, Senhor Jesus. Deixa eu só ver qual é o versículo. Senhor Jesus.
Aqui, irmãos, a partir do versículo, capítulo 6, o versículo 14. O contexto aqui é o seguinte, versículo 13, na verdade. O Senhor, os israelitas estavam sob a opressão do povo midianita, e o Senhor aparece para Gideão, para que Gideão pudesse livrar o povo dessa opressão. E a resposta que Gideão dá ao Senhor é uma resposta que muitas vezes acontece conosco. O Senhor muitas vezes chega, nos passa um encargo, por meio dos irmãos da vida da igreja, pronto, os irmãos estão com esse encargo agora. E muitas vezes a gente tem a mesma reação que Gideão. E aí o versículo 15, a resposta. E ele lhe disse, ai, Senhor... Todo mundo achou? Amém. Juízes capítulo 6, versículo 14. É o 15, é verdade. E ele lhe disse, ai, Senhor meu, com que livrarei Israel? Eis que a minha família é a mais pobre em Manassés, e eu, o menor na casa de meu pai. Talvez a gente está passando por uma experiência difícil e a gente se veja como Gideão. A gente coloca um bocado de dificuldade. Senhor, eu sou... Ao Senhor manda um encargo para a gente diz, eu sou a tribo de Manassés e sou dentro da casa do meu pai. Essa tribo já não é muito benquista. E dentro dessa tribo, eu pertenço a uma família, e dessa família eu sou o menor da família. Percebe, irmãos, vê que Gideão estava olhando para as circunstâncias, eu não tenho capacidade de fazer isso. Olha como eu estou, olha a minha situação. Mas, irmãos, veja a resposta do Senhor. O versículo 16 diz o quê? Tornou-lhe o Senhor, já que eu estou contigo, ferirás os midianitas como se fossem um só homem. Irmãos, a questão é, a resposta, já que eu estou contigo. Amém. Já que eu estou contigo. Então, irmãos, não vai ter montanha alta demais, nem muralha alta demais que você não possa transpor. Se você sair da sua zona de conforto, o Senhor vai dizer, eu vou estar com você. Senhor, eu estou passando por uma situação tão difícil. Eu não sei como vencer essa situação. Já que eu estou contigo. A gente tem, irmãos, em nós a força. A gente compartilhou algumas mensagens atrás, né, sobre esse poder que está dentro de nós, né? O poder que ressuscitou a Jesus de entre os mortos está dentro de nós. A gente tem esse poder dentro de nós, mas qual é o problema? A gente não usa. Então, irmãos, nós precisamos usar esse poder que está dentro de nós. O Senhor está dentro de nós e Ele é conosco. Então, se a circunstância não está favorável, o que é que faz? Usa aquilo que a gente tem. O que é que a gente tem? A gente tem o Senhor dentro de nós. A partir do momento que a circunstância ficar favorável, a gente vai esquecer do Senhor? Não. A gente não vai se contentar porque está tudo bem. A gente vai continuar avançando. A vida cristã, irmãos, nós precisamos ser como Paulo. Sempre avançar. Sempre correr. Não pararei de correr, indo sempre avante. Amém? Então que nós possamos ter essa experiência, irmãos. Já de hoje, né, o meu encorajamento aos irmãos é, hoje comecem a pensar, repensem na vida, o que é que vocês querem alcançar? Onde é que vocês querem chegar? Na vida espiritual, acho que já está bem claro onde é que a gente tem que chegar. Mas na nossa vida humana também, né? Pensem onde vocês querem chegar, quais profissionais que vocês querem ser, e avancem em direção a isso no Senhor. Amém. E aí, as dificuldades que forem avançando, irmãos, se fossem a sair da zona de conforto, avancem, e isso é um exercício. Não é o que vai ser da noite para o dia. Às vezes a gente vai estar preocupado eita, eu não sei se eu consigo, talvez a gente cometa uns erros, mas nunca se acomode. Não use a adaptação que você como ser humano tem para dar ocasião a você se acomodar com a situação como está. Saia da zona de conforto. Amém. Avance para aquilo que o Senhor, por meio de você, pode alcançar por você. Você pode ser um ótimo profissional, irmãos, se você depender do Senhor e se essa for a vontade do Senhor. Se você está ligado ao Senhor, o Senhor vai lhe conduzir rumo ao caminho que você quer tomar. Então não há limites. Não há impossíveis para o Senhor. O Senhor tirou Gideão, que era o menor da casa, de uma tribo não muito auspiciosa, e ele se transformou no libertador de Israel.
E o Senhor quer usar você no seu local de trabalho, onde quer que você está, para pregar o evangelho. Talvez você só saiba dizer amém, mas amém pelo seu amém. É com isso que o Senhor vai usar. Trabalhe com aquilo que você tem. Se na reunião você só sabe dizer amém, trabalhe na reunião com o seu amém. Toda vez que você disser amém, o Senhor vai estar selando você. E se Ele não te der outro encargo até lá, e até o Senhor voltar, o seu encargo talvez seja só amém, ou então dá 2 améns, eu dou 1, vou agora dar 2, não sei. Mas irmãos, quando o Senhor voltar, a resposta que o Senhor vai lhe dar é muito bem, servo bom e fiel. Fosse fiel no pouco. Você não fez muita coisa, mas sobre o muito te colocarei. Mas o que é que a gente precisa? Saia da zona de conforto. Se o Senhor lhe disse para dar um amém na reunião, não fique calado, diga amém. Talvez ninguém vai escutar o seu amém, mas diga amém. Se o Senhor lhe deu, irmãos, pregar o evangelho, nós temos, graças ao Senhor, as cidades para alcançar, são encargos que o Senhor está dando, saia da sua zona de conforto e vá pregar o evangelho. Talvez no seu trabalho você olhe assim e diga, sou o menor da minha casa, eu não sei falar, meu Deus, como é que eu vou falar para o meu colega de trabalho que está do meu lado? Irmãos, se o Senhor lhe deu o encargo, Ele vai dar a mesma resposta a você, já que estou contigo. E tudo isso, irmãos, é a busca da meta. Se você quer atingir sua meta de ser um vencedor, você vai ter que sair da sua zona de conforto. Assim como se você quiser ser um bom profissional, ou qualquer que seja outra meta que você ter uma família estruturada, tudo isso são metas que a gente tem. A gente precisa sair da zona de conforto. Amém? Então, o encorajamento é, pensem, onde vocês querem estar daqui a 5 anos, daqui a 10 anos, sei lá, se o Senhor não tiver voltado, e comecem, irmãos, a construir a vida com a ajuda do Senhor. Ele é aquele que vai adiante e vai atrás. Comecem a construir nisso e gastando esforço nisso e respirar isso. Quando a gente sair da zona de conforto, a gente vai ver, irmãos, os frutos que a gente vai colher. Amém? Amém. Aleluia. Então vamos compartilhar em pequenos grupos por 10 minutos. Aleluia.